Você se esforça tanto e parece que nada acontece, nada dá certo. Bate em tantas portas, mas nenhuma se abre. E você não entende o porquê que nada dá certo, pois não é por falta de esforço. Você tem se esforçado tanto. Então, qual que é o motivo de nada avançar e nada dar certo na sua vida? Deus me mandou aqui com a resposta para você, que está lá em Ageu, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e quero ir conversando com você de acordo com esses versículos pontuais, aquilo que o Senhor falou comigo. Vamos ler primeiro, deixa eu ver aqui, o capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por quê? Vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. De início eu quero só frisar esses 3 versículos. Quero contextualizar para que a gente entenda o contexto ao qual se deu esse capítulo de Ageu. O povo de Israel estava voltando do exílio. Eles tinham saído do exílio, da escravidão que eles estavam. E Deus levantou o profeta Ageu para repreender o povo. Porque depois de se passarem anos, o povo estava preocupado em construir suas casas, preocupado em voltar à sua vida, preocupado com a sua própria vida, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas, não havia sido reconstruído. Trazendo para o nosso contexto, não é sobre casa. O que o Senhor tem para falar para você não é sobre o templo, até porque a Bíblia fala, ele não habita em templo físico. Ele habita em nós, que somos templo e moradas do Espírito Santo. Então, quero que você entenda que não é sobre casa. É pelo fato de nós estarmos tão preocupados com as nossas coisas, tão preocupados com as nossas vidas, tão preocupados conosco mesmo, que temos esquecido do Senhor. Temos esquecido que o propósito da nossa vida é servir ao Senhor. Nós não temos que estar no centro da nossa vida. É Deus quem tem que estar lá. Talvez tenhamos colocado distrações, preocupações e a nossa vida profissional, nossa vida conjugal, na frente da nossa vida espiritual e temos esquecido de viver uma vida integralmente com o Senhor. Por vezes, nós fazemos a mesma coisa que o povo de Israel fez, preocupado com as nossas vontades e esquecendo da vontade do Senhor. Esquecendo de que temos que estar no centro da vontade do Senhor. E ele continua falando. Agora quero ler com vocês o capítulo 1 ainda, versículos 5 ao 6, que fala: Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Perceba, é muito esforço para pouco resultado. Tudo isso porque temos focados em projetos, temos focado na nossa vida, temos focado nas nossas escolhas e esquecemos daquilo que realmente importa, que é focar em Deus, focar nas coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus criou a cada um de nós segundo o propósito dele. É o propósito do Senhor que tem que ser realizado por meio da nossa vida. E não nós que queremos que o Senhor faça aquilo que a gente quer. Não, nós somos feitos e criados para realizar o propósito que Deus planejou. Não é o propósito que eu planejei que o Senhor tem que cumprir. Não é esse projeto que você tanto insiste que tem que ser feito. Não, é o que Deus projetou para você. E é por isso que tanto esforço não tem levado a lugar nenhum. É por isso que, por mais que tenha se esforçado, cavado muitos poços, batido em muitas portas, nada acontece. Porque o foco está no lugar errado. Porque o foco está sendo depositado naquilo que não é para ser o foco da nossa vida. Todo esforço é em vão quando Deus não está no centro da nossa vida. Todo esforço não leva a lugar nenhum quando não vamos em direção àquilo que Deus quer. Quando não é um caminho direcionado pelo Senhor, ele não dá a lugar nenhum. Mas quando é um caminho que Deus planejou, que Deus projetou, nós nem precisamos nos esforçar tanto. E tudo acontece. Porque quando chega o tempo de Deus fazer, e quando é para acontecer, milagres acontecem. Portas se abrem sem precisar você bater. O milagre acontece
sem precisar você correr de porta em porta, de lugar para lugar. A bênção do Senhor, ela nos encontra. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acontece que nós vivemos uma geração e um tempo em que nós queremos buscar as demais coisas e queremos acrescentar as coisas de Deus, invertendo a ordem daquilo que Deus falou. É buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu te falo uma coisa: a gente só se sente completo vivendo exatamente aquilo que Deus quer. A gente só perde esse vazio de não saber a nossa identidade quando estamos no centro da vontade de Deus. Eu lembro que teve um tempo da minha vida em que eu vivia exatamente assim. Fazia tantas coisas, preenchia tanto o meu dia, me achava tão produtiva. Mas Deus estava ocupando um pequeno espaço da minha vida. Eu acordava, fazia meu devocional de 30 minutos, mas aí começava a minha rotina. Mãe, concurseira. Estudava 3, 4, 5 horas para concurso e tirava 30 minutos para estudar a palavra. E eu escutei até uma pregação um dia que falava bem assim: Deus não quer ser o primeiro da sua vida, Ele quer ser sua prioridade. E sabe por que muitas vezes a gente sente esse vazio? Porque eu fazia muitas coisas no decorrer do meu dia, mas eu sentia que não era completa. E eu me perguntava: mas por que? Eu oro, eu leio a Bíblia 30 minutos, mas eu leio a Bíblia, achava, estou em comunhão, mas Deus não era o centro da minha vida. Minhas outras preocupações, passar num concurso, ser mãe, ser boa esposa, isso ocupava todas as minhas preocupações. E eu não tirava tempo para ter comunhão com Deus. Eu assistia pregações, mas ouvir falar de Deus não é o mesmo de falar com Deus. Falar com Ele é totalmente diferente. Quero ler aqui, para encerrar, o versículo 10 e 11, que diz: é por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma terra seca sobre os seus campos e sobre as suas colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, e fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Percebe que é em vão o esforço sem Jesus? Percebe que é em vão? O próprio Jesus fala: se você perder a sua vida por amor a Ele, você a ganhará. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder a sua salvação? Do que adianta se esforçar tanto, correr atrás de bens materiais, que não vamos levar nada desta terra daqui, para viver na eternidade com o Senhor? Do que adianta uma vida cheia de tanto afazeres, mas vazia de Jesus? Então reflita. E essa é a direção que Deus te dá. Sua vida não foi para frente, porque Ele não é o centro dela. A partir do momento que você trouxer Deus para o centro da tua vida, as coisas irão mudar. E tudo que estava trancado, que nada acontecia, passará a acontecer. Porque essa é a consequência de não priorizar a Deus. Ele reteve o orvalho do campo. Ele fechou a porta do céu, impedindo que as bênçãos desçam. Porque Ele não tem sido o centro. Mas a partir do momento que Ele for o centro, as portas se abrirão. E tudo aquilo que antes não acontecia passará a acontecer. Porque não é pelo teu esforço. É por Jesus estar na tua vida. É por você estar debaixo da direção e da proteção dEle. Eu quero orar com você para encerrar esse vídeo. Senhor Deus, meu Pai, Deus, toca essa pessoa neste momento, dá a direção certa que ela necessita, meu Pai, que ela venha entender que não é pelo esforço dela, não é pela mão dela, é pela tua forte e poderosa mão que as coisas acontecerão. Que nós venhamos, Senhor, aprender a buscar primeiro o teu reino, a buscar a tua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Nós não temos que perder nossa vida querendo ganhar o mundo, nós não temos que perder a nossa vida querendo ganhar riquezas, não. Nós temos que perder a nossa vida por amor a ti, porque só assim nós a acharemos, nós a ganharemos, porque o Senhor promete que lá não haverá mais choro, não haverá pranto, porque o Senhor promete que a recompensa vem da eternidade. A recompensa vem dos céus. A recompensa vem de ti. Amém. Que Deus te abençoe.